Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 elementos fundamentais da liderança e eu vou te mostrar como esses elementos estão correlacionados com a inteligência emocional. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e há mais de 15 anos venho estudando comportamento, ajudando pessoas a se libertarem de suas prisões mentais e também a terem alta performance em suas atividades. Para você não perder nada aqui do meu canal, eu vou pedir para você se inscrever aqui caso você não seja inscrito, mas não deixa de ativar o sininho para receber as novas notificações e ficar por dentro sempre dos novos conteúdos. Vamos falar desse assunto aqui que é a liderança, que é um assunto muito falado pelas pessoas do mundo corporativo, algo essencial para a vida. De alguma forma, você exerce algum tipo de liderança, mesmo que não seja uma liderança em larga escala. Quem sabe você não tem uma equipe de 200, 300, 500 pessoas sobre o seu comando, mas talvez você tenha ali um grupo de uma pessoa, como quem sabe o seu filho. Quem sabe você ali faz a liderança da sua própria casa, onde você tem 2 ou 3 filhos, ou quem sabe lidera até o ritmo da casa, influenciando até mesmo o seu cônjuge. Então não importa, essa questão da liderança ela está presente. Vamos lembrar que até mesmo nos relacionamentos fraternos, de amizades, a gente percebe que em todos os grupos existe as influências, causadas pelos líderes natos que estão ali. Agora olha só, muito importante você saber, já que eu estou falando dessa coisa de aptidão para liderança, que liderança é algo que se desenvolve. É claro que existem pessoas que têm uma habilidade, tem pessoas que têm ali uma facilidade muito grande, já nascem com uma predisposição a esse espírito de liderança. Mas é possível você desenvolver as características de um líder e isso é perfeitamente treinável. Agora, existem 5 tópicos aqui que eu acho muito importante falar sobre liderança e que, na minha opinião, são questões essenciais. Eu quero te lembrar que, além de psicólogo clínico, eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos em empresas e eu sou da área de recursos humanos também, fazendo muito recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Eu sempre tive um olhar muito grande para essa coisa da gestão de pessoas e de liderança dentro das empresas. E quando eu me tornei um psicólogo clínico, quando eu migrei para essa área da psicologia clínica, eu comecei a visualizar a importância da liderança dentro dos lares, dentro dos relacionamentos de amizade e dentro de outros círculos sociais. Agora veja só, o primeiro tópico que você tem que ter em mente aqui, o primeiro elemento fundamental, é que não existe liderança sem conexão com os liderados. Então, se você está numa posição de liderança ou se você quer liderar, primeira coisa, você precisa estabelecer conexão. E a conexão, a gente faz isso com olho no olho, a gente faz isso com muita empatia. E está aqui um elemento fundamental, porque, veja, tem muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre inteligência emocional e muitos dos vídeos eu explico sobre as 5 colunas básicas da inteligência emocional. E eu quero te relembrar aqui, você pode ver outros vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, mas vamos lembrar que a inteligência emocional ela está pautada em autoconhecimento, está pautada em autocontrole, em automotivação, empatia e habilidades sociais. E quando a gente fala de conexão com os liderados, a gente precisa ter uma empatia. Porque é interpretando os sentimentos dos liderados que a gente vai conseguir dar uma resposta, uma devolutiva, a gente vai conseguir manejar esta pessoa de uma maneira favorável ao bem-estar desta pessoa e ao mesmo tempo ao bem-estar do grupo, da equipe ou de alguma atividade que precisa ser realizada. Então é necessário que você mantenha conexão com as pessoas as quais você lidera. Uma outra coisa muito importante tem a ver com a influência. E a influência, muitas vezes, ela não se constrói com elementos muito palpáveis, Muitas vezes a influência, ela se dá por vários fatores até que subjetivos. Mas é importante que você saiba exercer essa influência através da sua postura, através da sua fala assertiva, através das suas decisões, através de quem você é. A influência, ela está muito ligada também à sua autoestima como líder, a maneira como você se sente seguro em ocupar aquela posição, porque existem muitos líderes que são inseguros e ao exercer essa influência, às vezes passam a ser tidos como autoritários e muitas vezes não como autoritários, mas líderes frágeis.
E isso é um grande problema para que se consiga exercer influência sobre outras pessoas. Então, essa questão da influência é algo muito interessante, porque como é algo que acaba sendo um pouco mais subjetivo, às vezes as pessoas elas se esquecem de que o líder, ele precisa inspirar os outros, né, as pessoas que ele está liderando, através da sua influência. Agora, existe um outro elemento aqui que é fundamental, e esse elemento aqui eu acho muito interessante, porque muitos líderes às vezes se esquecem de praticar isso, que é agregar o valor ao grupo que está sendo liderado por ele. Veja, as pessoas que estão fazendo parte de uma equipe ou estão dentro de um ambiente ao qual você exerce influência, essas pessoas elas estão ali, talvez de certa maneira, né, de maneira voluntária, por mais que as pessoas precisem às vezes do salário, precisem do dinheiro ou precisem de algo que você fornece, as pessoas elas estão ali até certo ponto de maneira voluntária. Só que elas permanecem nessa posição quando elas entendem que o líder está fazendo com que elas cresçam. Todas as pessoas, de alguma forma, elas são orientadas pelo crescimento. Muitas vezes, a gente pode até sentir que a gente está um pouco estagnado, tudo, mas no nosso coração, a nossa vontade é de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. A gente quer crescer, a gente quer se aprimorar. E é muito bom quando a gente tem a companhia de um líder que nos ajuda a subir esses degraus, ajuda a gente a alcançar novos patamares. Então, o líder, para que ele consiga conquistar a sua equipe, ele precisa estar sempre elevando a sua equipe, ensinando, proporcionando experiências novas, quem sabe ajudando a ver um progresso financeiro, ou um progresso intelectual, ou um progresso nas habilidades ali daqueles liderados. Então é muito importante que o líder saiba agregar este valor ao grupo. Uma outra coisa importante, estamos aqui no quarto tópico, que é o sacrifício. O líder ele precisa se sacrificar. Aquele líder que manda os outros fazerem as coisas, mas que não está disposto a se sacrificar, ele é um líder altamente questionável pela equipe. Porque a equipe pensa, poxa, mas eu trabalho até 10 da noite, eu fico trabalhando até tarde, eu venho trabalhar no final de semana, e o líder só fica lá mandando isso, mandando aquilo, e no final de semana ainda está postando fotos nas redes sociais com a família, enquanto a equipe toda está trabalhando. Então é muito importante que o líder também saiba se sacrificar. Dentro deste assunto ainda, geralmente acontece uma coisa que é muito triste a gente ver acontecer, que é o líder que quando a equipe está indo bem, dando resultados, o líder pega esses resultados e traz para si as glórias desse resultado frente às outras pessoas, né? As outras equipes, ou a presidência, ou a diretoria da empresa. Mas quando a equipe está indo mal, quando alguma coisa deu errado, o líder às vezes é o primeiro a apontar ali para um de seus funcionários, fazendo com que outras pessoas sejam responsabilizadas pelo mau resultado. Então isso é muito ruim. O líder ele precisa assumir as responsabilidades e se sacrificar pelo grupo também. Então fique com isso na sua mente, porque isso vale para outros aspectos e outras situações sociais também. Como eu disse aqui, como psicólogo clínico, eu tenho um olhar da liderança que vai muito além do mundo corporativo, mas eu vejo pessoas que trazem situações relacionadas ali aos amigos, ao grupo, ao círculo social, e quando essas pessoas contam para mim situações que as deixaram chateadas ou que fazem com que elas admirem alguns amigos, a gente percebe que essas características aqui, principalmente essa questão do sacrifício pelo grupo, é algo que está muito presente nos bons líderes e nos líderes que são reconhecidos pelas equipes, né, ou pelas pessoas que estão sendo lideradas. E eu quero colocar aqui o quinto e último tópico aqui, que tem a ver com a boa imagem. O líder ele precisa ter credibilidade frente ao grupo. Quando o líder perde, como a gente diz por aí, quando o líder perde a moral, é muito difícil o líder conseguir gerir aquela equipe. Ele não consegue extrair o melhor daquela equipe, os bons resultados, um comportamento favorável do grupo. Então é muito importante que o líder sempre se mantenha com uma boa imagem. E essa boa imagem não tem a ver só com questões ligadas à gestão em si, mas tem a ver com a moral do líder, tem a ver com os valores, os princípios do líder. O líder tem que manter uma boa imagem no que se refere à sua dignidade para assumir aquele cargo, a sua honestidade, transparência.
E o líder, quando ele é admirado por essas características e quando ele mantém essa boa imagem, é muito provável que o grupo se sinta confortável a abraçar aquelas ideias, a confiar no líder. Porque as pessoas pensam, olha, se ele é assim por natureza, por princípio, se ele é uma pessoa que transmite essa segurança pra gente, então podemos ficar tranquilos, porque nós não vamos ser lesados, nós não vamos ser enganados, nós não vamos sofrer qualquer tipo de problema, ou quem sabe grandes frustrações, né, por estarmos abaixo desta pessoa que está nos liderando. Então veja como a imagem do líder é muito importante. Quando a gente pega situações no mundo da política, a gente vê muito disso, que quando sai um escândalo ali de algum político, tudo, é impressionante como uma grande parte da população, ou de seus liderados, ou das equipes que estão abaixo daquele político, como existe assim uma quebra da confiança e os resultados vão lá para baixo, com certeza despencam. E muitas vezes é muito interessante, porque no mundo da política a gente vê que esses líderes que perdem a credibilidade não conseguem se reeleger, e talvez o maior termômetro para a gente conseguir avaliar essa situação é justamente a questão da não reeleição, quem sabe, de um líder que perdeu a credibilidade ao longo de seu mandato. Por isso que é importante você sempre manter a sua boa imagem. Agora, quando a gente entra no âmbito da família, olha como é importante você manter a sua boa imagem como pai e como mãe. Olha como é importante você ter credibilidade diante dos seus filhos, porque os seus filhos, eles vão seguir você, caso eles entendam que você, de fato, seja uma pessoa digna de assumir esse posto de liderança. E olha, é muito comum eu ver famílias onde os pais perdem o respeito e a credibilidade por não terem uma atitude coerente, por às vezes não praticarem tudo aquilo que mandam os filhos fazerem. E às vezes os filhos olham e falam, mas por que você não faz isso? E aí os pais às vezes falam, mas porque eu sou adulto, porque eu tenho idade para isso, você não tem idade para aquilo, né? Para fazer tal coisa, né? Ou se não, faz porque eu estou mandando, obedece e não questiona. Então o filho pode até obedecer, mas no coração dele, ele não está seguindo de fato as orientações dos pais com aquele amor e com aquela vontade, né? Porque ele não credencia, ele não dá crédito aos pais como verdadeiros líderes da sua própria educação. Então olha como esse assunto é sério, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, veja que na posição do líder é necessário que o líder saiba identificar também os seus próprios sentimentos. O líder também se desmotiva, o líder também muitas vezes se desanima com as situações que estão acontecendo, o líder tem medo, o líder tem insegurança. Mas é importante você observar esse movimento dos seus sentimentos aí internamente, mas é necessário que você também tenha um autocontrole, porque se você demonstra para os seus liderados que você está inseguro, muito provavelmente os seus liderados vão se sentir inseguros e também não vão confiar tanto na sua liderança. É muito comum a gente ver líderes que transmitem muitas emoções negativas e às vezes são muito transparentes com as suas emoções e acabam contaminando a equipe com essas emoções negativas. Então é importantíssimo que você desenvolva esse autocontrole. A automotivação também nem se fala, um dos elementos importantíssimos para o líder, porque o líder é aquele que motiva e não aquele que é motivado pela equipe. O líder é aquele que inspira e não que é inspirado pela equipe. Isso pode até acontecer, mas na posição do líder, ele tem a maior responsabilidade de causar essas boas impressões e sentimentos para a equipe. Um outro aspecto que eu já mencionei, a questão da empatia, muito fundamental também, fazer a leitura do grupo e aquilo que está acontecendo, e principalmente o quinto pilar da inteligência emocional, que são as habilidades sociais. Às vezes o líder, ele não tem habilidade de se manifestar na hora certa, de falar da forma certa, de conduzir a equipe, de ter expressões faciais, de ter uma gesticulação que vai agregar ao grupo, que vai transmitir as informações de uma maneira assertiva. Então olha só como é importante você desenvolver a inteligência emocional de maneira que você possa, com mais efetividade, desenvolver, e exercer este papel de liderança, seja no trabalho, seja na família, ou seja no seu círculo social, em qualquer outro ambiente.
Então veja, esse é um assunto muito legal, um assunto muito rico, encantador aqui de se conversar sobre ele, né? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desses elementos. Vou pedir para você não deixar de deixar o joinha aqui, ó, coloca o seu like aqui no YouTube para que o algoritmo, né, reconheça esse conteúdo como relevante e ofereça esse vídeo para outras pessoas também. E compartilhe esse vídeo também com aqueles que são pais, com aqueles que exercem algum tipo de liderança, mesmo que não seja dentro do ambiente corporativo, porque vai ser muito importante e muito rico para essas pessoas. Mas também não deixa ali, ó, de deixar o seu comentário. É muito importante você escrever o que você achou aqui, se você tem alguma experiência com liderança, se você tem alguma sugestão, se tem algum elemento que eu não falei aqui que você acha que é super importante. Então pode escrever aí, que o seu comentário é muito bem-vindo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.